Começa agora mais um Paralelas, aqui nos estúdios do Grupo RBS, em Porto Alegre, hoje com uma grande jornalista que trabalhou aqui na Zero Hora, trabalhou no Estadão, trabalhou para Marie Claire, para a revista Exame, e ela virou uma empresária de comunicação. Com 40 anos, ela criou uma das principais assessorias de comunicação do sul do Brasil, que atende grandes marcas, e depois disso, na pandemia, que todos nós vivemos uma crise tremenda, ela se reinventou, ela virou a chave. Ela criou um canal chamado Fala Feminina, que hoje impacta mais de 400 mil mulheres em todo o Brasil. Entenderam o que eu falei? 400 mil. Se a gente for falar o número certinho, é 413 mil, é um monte de gente. Então é uma honra, assim, é uma alegria muito grande estar recebendo essa grande mulher aqui para a gente falar sobre mulheres, para falar sobre relações, sobre comportamento, para falar sobre os homens também. Então quem está aí nos assistindo que é homem, por favor, fique, porque a gente precisa falar disso também. Fátima Torre, é um prazer te receber, seja muito bem-vinda. O prazer é meu, estou me sentindo muito bem-vinda. Adorei me ouvir na tua voz. Vem cá, como é que foi essa virada, assim, falar para mulheres, né? Como é que começou isso e como é que tu chegou nesse público tão volumoso, tão grande de mulheres? Quando a pandemia foi um momento para mim que, até vou olhar para cá, por incrível que pareça, eu não fui infeliz. Por quê? Porque eu fui começar a fazer algo que eu queria desde criança. É mesmo? Eu queria eu sempre fui muito de entrar na casa das pessoas, fazer pergunta, olhar, tem uma coisa lá, todo mundo sentado na sala e eu levantava e fazia coisas inacreditáveis. Eu não era muito menina, obediente, educada, eu nunca fui. E olha, está sendo difícil ser uma velha educada e obediente. A pandemia, ela, na verdade, ela dá uma parada nessa ideia de fazer jornalismo para as mulheres, porque eu comecei em 2019, o meu filho, Marcelo Torre, entrou como meu sócio na Fato, naquele momento se chamava Fato, hoje é FTCom, e eu comecei a olhar e pensei, puxa, agora eu posso fazer o que eu quero. E o que eu quero mesmo é fazer jornalismo. Porque agora não tem editor, eu sou a minha editora, eu vou ter a minha RBS. E o que aconteceu foi que em 2019 entrevistei 4 mulheres que foram as primeiras a fazer parte do nosso blog da Fala Feminina, a Esther Grossi, a Tânia Carvalho, Zorávia Betchol e a Lia Luft. E essas mulheres, eu fui falar com elas em 2019 e aí chamei 4 jornalistas e perguntei, eu tenho 4 mulheres, com quem tu quer fazer, com quem que tu quer, eu fui lá e entrevistei, como é que tu quer fechar esse texto, como é que tu sente? Tanto que um homem é que faz a Zorávia Betchol, que é o Clóvis Malta, querido, amado, e enfim, 2019 a gente iria fazer o lançamento em março de 2020 e não deu. Parou tudo. Parou tudo e eu tava com aquilo fiquei meio projeto estátua, assim, né? Tanto que um dia a Tânia Carvalho me ligou e disse assim, tu viu que tem um negócio chamado live agora, que a gente fala e tarará. Eu disse, Tânia, não tenho ideia, porque eu sou uma mulher digital. Pergunta pra Laísa, eu tenho tanto papelzinho que eu me perco. Tu é uma mulher analógica? Totalmente analógica e sem lógica. E aí a gente consegue entrar em setembro de 2020. E aí tu fez tua primeira live? Eu fiz a minha primeira live em 2021, segundo semestre, e comecei a achar aquilo legal, sabe? Eu disse, meu Deus, a gente pode falar com todo mundo. Então, eu entrevistei a Fernanda Zaffari em Londres para falar como é a maternidade de uma mulher gaúcha que sai de uma situação, vai para outra, e foi muito rico, né? E aí as mulheres faziam pergunta e tal, enfim. 2021, 2022, eu
tentando entender o que fazer com aquilo tudo. Crio um podcast em 2023 e quando eu fiz 70 anos, eu fui sozinha para a Itália, fiz uma mala, eu quero entender como é que é viver sem viajar, sem ter um homem me cuidando, sem ter amigos que vão fazer, eu sempre escolhia quem era a pessoa que iria resolver, eu quero resolver. Tu viajou sozinha? Viajei sozinha com uma mala de mão. Eu tive amigas que me mandavam, assim, amigas conhecidas, assim, tu tá viajando com mala de mão, mas tu despachou a mala. Eu disse, olha, se tu visse o meu closet, tu não acreditaria, eu não tenho roupa praticamente. Então roupa não é uma questão para mim. E foi bárbaro e muito amedrontador. Muito amedrontador. Teve momentos risíveis. Eu estava saindo de Florença e indo para Arezzo. E aí... Onde que eu pego o trem? Onde que eu pego o trem agora? E aí tinha um daqueles carabinieri fumando, aqueles italianos e tal. E eu fui assim, dove questo treno? E aí ele me olhou e falou assim, estava do meu lado. O que faz, né? A pessoa tensa, não enxerga. Mas nessa viagem, quando eu voltei, aconteceu uma coisa impressionante. Eu continuava fazendo os meus enfim, toda a programação, vídeos e tal. E, de repente, um dia, alguém me diz, gente, o que está acontecendo com a fala? Eu disse, por quê? Cara, tu viralizou. E eu disse, caramba, viralizei. Assim, passei de 6 mil para 77 mil em uma semana. E sobre o que se falava? Quanto custa o corpo de uma mulher? Quanto custa para a gente estar sentado aqui, não estar muito acima do peso, não estar assim, não estar assado? Quanto custa isso? Gente, está cada vez mais caro o corpo de uma mulher, né? Hoje a gente deveria perguntar quanto vale o corpo de uma mulher. Porque vale cada vez menos, né? A gente está vivendo um momento muito complicado, né, Fátima? O que está acontecendo com os homens, hein? O que acontece? É uma crise na masculinidade? O que está acontecendo? Olha, eu acho que todos nós nos perdemos, né? Eu acho que a gente está num ponto que é uma situação muito... Nós estamos no caos, que eu acho que é o melhor lugar, né? O caos é aquele lugar em que tu precisa sair. E porque depois não tem mais, né? Depois do caos. O que vai acontecer? Nós vamos sair armados na rua nos matando? Não, né? Tanto que tem mulheres que dizem a gente tem que fazer justiça, a gente tem que matar também. Não, não é assim que se resolve. Ao contrário, é usar de novo o mesmo método masculino para existir. Primeiro, quando a gente foi para o mercado de trabalho, nós nos tornamos umas mulheres muito rígidas. Mulheres, muitas dirigentes de empresa com cargos altos, sendo muito mais autoritárias e duras do que os homens, porque tinha que provar isso, né? Tinha que provar que eu consigo. Provar tanto que poderia ocupar espaços masculinos, né? Exato. Quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, surge o casaco de ombreira, que é uma coisa em que tu tem um corpo masculino, né? Então, assim, o que eu vejo é que é um colapso enorme da questão de gênero. E a gente está discutindo muito na fala, sabe, sobre... tem uma origem que eu considero... Eu estou com dificuldade de fazer esse rios para a fala feminina, porque vai mexer com algo que eu acredito, mas vai mexer com algo que é muito sagrado, que é a maternidade. Se tu falar com uma artista da Globo, se tu falar com uma atriz ou com uma empresária que fatura bilhões e uma mulher da periferia, todas tratam os filhos como os incompetentes. Pessoas completamente disfuncionais. E olha, eu tô dentro disso. Eu achava que cuidar dos meus filhos era fazer o que eles queriam, dar na mão e estava resolvido. Fazer tudo para eles. Fazer tudo para o meu filho homem. Eu não tive filha mulher, a sorte dela. Mas eu vejo que os homens tem uma questão psicanalítica aí, né, que a Vera e a Conelli fala, que um filho homem, quando tu está grávida,
tu tem um rei na barriga. E eu vou ser a mãe do rei. Olha que papel. E este rei nasce, ele não é rei coisa nenhuma. Ele não vai trazer de volta nenhum buraco meu, nenhum vazio. Ele vai ser simplesmente uma pessoa, mas eu vou transformar. Ele não me deixa dormir, eu não... Esse cara é feio, porque é esse bebê que só me suga, mas eu vou transformar num rei. E tu acha que a forma como as mulheres estão criando seus filhos está levando a esse cenário que a gente vê hoje de violência absurda, de agressividade? Eu acho que sim, mas a culpa não é das mulheres. Perfeito. As mulheres atendem uma cultura que diz que mãe tem que ser assim, que mulher tem que ser assado. Então, assim, se eu sentar aqui assim, ó, aí diz assim, mas será que fica bem para uma mulher da idade dela? Porra, meu, essa calça cor-de-rosa, tarará. Então, o teu corpo, ele está sempre sendo vigiado. Vigiado e auto-julgado, porque a gente está o tempo inteiro se julgando. Exatamente, e se sentindo insuficiente, o que é mais importante, né? O outro me julga e eu avalizo o outro quando eu digo, será que eles não... eu devia ter me comportado melhor, por que fui botar aquela perna lá em cima? Olha o que as pessoas estão falando. Sair desse modo precisa quase que nascer de novo. Se reinventar... com uma cultura tão opressiva em cima das expectativas que se tem das mulheres, é quase impossível. Voltando, as mulheres acabam tendo que criar homens e gurias também para não sofrerem lá fora. Então tu diz para as gurias, sabe o que é? Tu não pode ir assim porque tu sabe como são os homens. Então assim, para que tu vai assim, minha filha? Claro que tu tem razão, mas não vai. Né? Claro, tu acaba respondendo esse sistema, reproduzindo cada vez mais tudo que está escrito em letras miúdas, né? E às vezes de forma tácita, mas está ali. A mulher precisa se comportar porque senão... pode acontecer algo com ela. Ela, né? Ela pode morrer. Hoje, se ela não age certo, ela é culpada. Ela é culpada. E os homens, as mulheres estão ainda... nós estamos numa fase ainda... Um grupo, uma fatia das mulheres que é La La Land. O que quer dizer isso? La La Land é aquele filme que ganhou o Oscar, que ele é todo romântico e rosa. Entendi. São as mulheres que romantizam a vida, as mulheres o amor. ainda estão romantizando um príncipe, um homem perfeito. Quer dizer, a metáfora, o simbólico é um príncipe que engloba um homem que seja mais alto, que seja legal, que seja e tal... E os homens estão o dia inteiro olhando pornografia. Homens casados que se aliviam daquela mulher, que ele cobra que ele seja homem. Os homens não estão conseguindo ser homens. É uma sociedade muito dura para os homens. Também. E os homens são tão cobrados quanto as mulheres. Isso é importante dizer, porque às vezes parece que a gente está falando só da... né? As mulheres têm sofrido muita violência, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas os homens também são cobrados desde pequeno a não poder chorar, a ser o provedor, a ser o machão. E ele não tem uma válvula de escape, né? Então eu acho que está tudo meio junto aí nessa crise. Eles têm, não é? Que é o videogame antigamente, que hoje os videogames eu vejo, eles reproduzem homens em guerra matando. Porque os homens iam para a guerra. Hoje os homens são deste tamanho para ficar ali, ó, jogando videogame, matando gente, né? O mundo da internet, o mundo digital, está dando espaço para essa dark internet, em que isso que o assassinato do cachorro Orelha, ele é feito em lugares onde se diz quem vai matar mais, quem vai, sabe? Então, assim, o homem tem que ser um macho e ele tem que ter uma mulher que entenda ele. E as mulheres não querem mais isso. As mulheres querem... quando alguém fala em sexo e tal, eu digo, cara,
Sexo dura 15 minutos, assim, nos 3 primeiros meses a gente pode ficar um tempo bem maior. Mas depois é guerra, sabe? Os casamentos, por que as mulheres não querem mais casar e não querem ter filhos? Por quê? Por quê? Porque por que eu vou casar e ter filhos se eu quero fazer outras coisas que não seja só a maternidade? A maternidade não é garantia de felicidade, ao contrário. A gente só sabe que o Vinícius de Moraes tinha razão, filhos menor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Depois que a gente tem, tu sabe, melhor não tê-los. E eu amo meus filhos, não tem nada a ver com os filhos, mas é uma sociedade que exige tanto, uma cultura muito masculina, que exige tanto, que... Sabe, tu imagina na pandemia as famílias se encontraram. Foi quando as famílias, pela primeira vez, funcionavam juntas. Foram obrigadas a conviver juntas por meses e meses. Meses. Eu fiz várias lives em que as mulheres diziam assim, é o seguinte, eu preciso que o meu marido chegue para poder ficar com as crianças. Mas ele não vai poder hoje. Então, era... o cara chega porque tinha feito não sei o que, e a mulher ali com as crianças aos berros, né? Tem uma exigência muito radical, e eu acho que o crescimento dos dados que mostram que as mulheres não querem mais casar e ter filhos é o feminicídio. O feminicídio é a prova cabal de que o que eu vou encontrar ali na frente? Porque, gente, a gente casa com um cara que tu conheceu legal e de repente esse cara não é bem assim, né? E isso não é irreal. Assim, tem histórias... Tu recebe relatos, assim, de mulheres que estão enfrentando dificuldades? De que tipo? Desse tipo, com maridos que não aceitam, não, que... Um monte. Meu Deus, eu recebo relatos na fala feminina de mulheres que não sabem o que fazer. E como é que a gente muda esse cenário, hein, Fátima? Mas essa é a pergunta de milhões. O que nós, mulheres, poderemos fazer? Muito importante é ter consciência dessa sociedade em que se vive. Ninguém tem aos 20. Algumas, militantes. Mas, assim, muita mulher jovem que já está tendo consciência, tudo, mas aí chega um cara e tu te apaixona e daqui a pouco tu, sabe? Mas as mulheres não estão mais, de maneira geral, a gente vê que tem manifestações de que não dá mais e tal, a gente não quer mais. Mas tem uma cultura, né? Por que nós nos auto-sabotamos tanto, automutilamos? Tudo para a gente ficar melhor e mais bonita passa por dor. Por quê? E aí, para o quê? Para alguém que... Eu concordo contigo. Mas eu também sou meio... avessa a essas imposições sociais, assim. Eu decidi não ser mãe, tenho 46 anos, eu sou casada, tenho um marido já mais de 25, a gente não tem filhos. E por que tu decidiu não ser mãe? Porque eu achei que eu não tinha esse instinto maternal, eu nunca vi a maternidade como um ideal, enfim, não sei. Bebês não te emocionavam? Nunca. Que interessante isso. Eu não. Eu vejo até hoje bebê, eu tenho 2 filhos, homens. Tu tem 2 homens ainda? Eu tenho 2 homens. Eles são o meu laboratório. Foi com eles que eu vi que eu não criei direito. Veja bem, não vamos ficar com as frases assim, né, definitivas. São os guris ótimos. Um é meu sócio, o outro, meu filho, é um psicólogo que está agora fazendo concurso para fazer outras coisas, não tinha consultório, tudo não era o que ele queria. Mas o que eu quero te dizer é que tu conversa com as mães, é tudo o que eu fiz.
Os meus filhos eram assim, crianças que eu alcançava as coisas. E aí tu cria umas pessoas que... É como me disse uma vez uma amiga, a gente cria os filhos para ser apunhalada pelas costas. Nossa, isso que é forte, mas é isso. Os guris depois vão ser maridos de outras, companheiros de outras mulheres, e eles vão reproduzir isso, uma incompatibilidade com a vida adulta, sabe? Homem demora muito para crescer. E mulher tem que crescer logo. Por quê? Porque mulher menstrua. Mulher com 9, 12 anos já tem que cuidar do corpo. Isso já é uma empresa, né? Tu cuidar do teu corpo. É verdade. E Fátima, nesse cenário todo, como é que tu tá lidando com o envelhecimento, assim? A gente tem uma ideia, especialmente nós mulheres, a gente é quem cuida, né? A gente cuida de todos à nossa volta, a gente não aceita ser cuidada muitas vezes. Exato. Mas tá falando com uma. Como é que é o oposto? Eu sei que tu sofreu um acidente, né, grave recentemente. E esse é um assunto que tá muito vivo nas tuas falas, inclusive no Fala Feminina. E eu sei que tem muita gente que se identifica com isso. E não só mulheres, homens também. Porque todos nós, em algum momento, temos que aceitar ser cuidados. Como é que é isso? Para mim, de maneira particular, eu não conheço esse lugar. O lugar de ser cuidada, eu olho e se tu vier me cuidar, vou te ajudar a me cuidar. Mais ou menos isso. Mas como é que é? Tu caiu, quebrou a perna? Então, eu estava com meu cachorro, 6 e pouco da manhã, mas já com sol, claro. E fui caminhar numa praça na frente do meu prédio, como eu ia todas as manhãs. E o meu pé esquerdo escorregou, o direito travou, o pé foi para um lado e a perna para o outro, e foi fazendo clec, clec, clec. E aí eu fiquei ali, aqui com a guia do cachorro, aqui com o celular, e com uma dor inacreditável. E eu pensava, o que eu faço agora? Este é um momento... eu olhei para minha perna e disse, eu não acredito que eu fiz isso comigo. Eu não acredito que eu fiz isso comigo. E eu senti culpa por ter caído. Como que eu vou cair? Não é eu que caio, os outros caem e eu cuido, né? Aí inverteram-se os papéis. Foi uma queda que eu vi o tamanho dela pela narração dos outros, né? Quando a minha terapeuta disse, tu tá com estresse pós-traumático, por isso que tu tá sentindo isso, isso e isso. Uma amiga minha me disse, eu fiquei tão chocada que tu ia fazer uma cirurgia e ter anestesia geral na tua idade. E aí eu ouvi isso e pensei, eu vou tomar... Eu fiz anestesia, porque eu sempre gozava que comigo eu não preciso, comigo não, eu me exibia, eu era a própria exibida, paguei. Então assim, levei muitos parafusos na perna direita. Muitos quantos? Olha, tu sabe que cada vez que eu pergunto pro meu médico, olha, eu vou te mandar uma radiografia, porque aparece assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus. É uma coisa assim, ó, é uma tirinha com parafuso que se liga a uma placa, depois mais. Nossa. Foram 3, eu fraturei a tíbia, a fíbula, que eu não sabia que existia, e o maléolo, que foi o afundamento do tornozelo. Guria... Isso com 70 anos? 72, vou fazer 73. Foi agora em novembro passado? Dia 25 de novembro. Dia 26 eu fiz assim. E ali tu te deu conta da fragilidade da vida. Tu pensa, eu sou uma taurina teimosa. Eu, para mim, dar conta. Eu sempre vou. Eu vou indo. E vou driblando dores, driblando situações e tal. E que é a história da minha vida desde pequena.
Eu sempre fiz frases para mim de que se eu durmo 8 horas bem, eu ataco o trem. Eu chegava na cozinha, meus 2 filhos tomando café, e eu dizia assim, gente, dormir bem é menor que sexo. E aí eu disse, só se for para ti. E do tipo assim, vem ela com toda essa energia. É uma energia inesgotável. E aí tu teve que dar uma parada forçada. Eu tive que dar uma parada. E se deixar cuidar. E me deixar cuidar, e isso foi horrível. Foi tão grave para mim quanto o acidente, me deixar cuidar. Eu tinha cuidadoras 24 horas. Tu acha que isso serve um pouco de exemplo para quem está nos assistindo, que também, sei lá, todo mundo vai chegar a um momento na vida que vai talvez ter que desacelerar, né? E isso é uma coisa que as outras mulheres se identificam também? Como é que está sendo esse teu diálogo com as pessoas? É que mulher tem uma coisa meio de onipotência também. Pois é, porque acho que pode tudo. Pode tudo. Depois, porque, cara, eu trabalhava na assessoria de imprensa da Fiergs em 1985, quando meu primeiro filho nasceu. E era assim, tive o filho, voltei a trabalhar e tal. E um dia eu cheguei em casa e disse pro meu marido, tô saindo da Fiergs, acho que tipo 1 ano depois. Ele disse, por que um baita de um trabalho? Ele disse, porque eu descobri que se eu parir uma pessoa, eu posso qualquer coisa. Sensacional. Não é mole, né? E, bom, essa onipotência que nós temos, que é um lugar perigoso para a maternidade, porque as mulheres ficam muito sós na criação dos filhos. Mesmo que elas tenham seu marido, que estejam casadas, é um lugar muito solitário, porque é a mãe que dá de mamar, a mãe que leva, sabe? É um lugar onde onde não há nenhuma supervisão de ninguém, e eu posso fazer qualquer coisa, inclusive criar gente louca. Então, tanto que tem um filme chamado Munchausen, que tem síndrome de Munchausen, que são mães que não querem que os filhos vão embora e que os mantêm com vejam o filme. Assim, é um lugar difícil, é um lugar que nos diz que a gente pode qualquer coisa, e se tu trabalha fora, se tu faz empresa, tu faz fala feminina, tu faz filho, tu faz, então eu posso qualquer coisa, dá muita onipotência. E quando eu me vi com uma mulher me empurrando a minha cadeira de rodas de madrugada, indo pro banheiro, e eu olhei num espelho, eu pensei, gente, isso é o portal do fim. Então é isso, essa coisa que a gente fica submetida a alguém te levando para fazer as tuas necessidades mais básicas. Às vezes eu acordava de manhã, me movimentava pensando que não tinha acontecido. Não sabe? Aquele primeiro, aquele flash de quando tu acorda, que tu sai da cama. E aí tu voltava e disse, e agora? O que vai ser de mim? Eu estou convivem hoje dentro de mim 2 mulheres. Uma que sabe que vai sair disso, porque é corajosa, porque tem força de vontade, e quando me dizem que eu sou corajosa, eu acredito um monte. E a outra que diz, será? Será que eu vou conseguir? É a primeira pergunta. E a segunda que sussurra é, será que eu quero? Será que eu quero essa coragem, essa coisa de atacar trem? Que bobagem, que narrativa, que historinha. Não foi a fíbula que quebrou, foi a fábula que eu me contava, que é do tipo, não, né? Então, assim, eu estou no meio da ponte, sabe? Eu estou... Assim, dos 2 lados ainda não caiu a ponte, mas assim, eu penso que talvez tenha chegado a hora, mas talvez, eu te conto depois na próxima. Eu acho que tu tá muito bem, tu tá aqui, inclusive. Chegou com uma muleta aqui, mas não vejo esse... Sim, eu tenho uma coisa
desde criança, que é uma imaginação muito forte. Isso que me alimenta também e me faz viajar. Eu tenho ascendente em peixes, né? Então, uhul! Né? É isso. E me diz uma coisa, eu sei que tu andou comentando também nas tuas redes, tem uma série aí que tá chamando muita atenção, ganhou até prêmio já, All Her Fault, né? Que tá dando o que falar, porque fala um pouco da exaustão feminina, fala dessas famílias perfeitas que na verdade não são tão perfeitas assim, fala de um monte de coisas, né? O que tu achou dessa série? O que dá pra gente tirar daí? Eu escrevi sobre essa série. Eu acho que ela tem muitos temas. A maternidade parece ser o grande tema, mas não é. Ele tem a questão da maternidade, a questão da família e a questão da amizade feminina. Aqui é uma saída. Eu vejo que as mulheres podem se salvar numa roda. Eu acho que assim, os filmes, tu vê filmes em que as mulheres competem e tal, mas de repente, opa, para um pouquinho, vamos ficar juntos. Pois é, mas não tinha isso na nossa sociedade, as mulheres serem ensinadas a competir? Mas é isso? E talvez hoje as coisas estejam mudando, né? Porque as mulheres entenderam que podem também andar em grupo como os homens fazem. E que quando tu ajuda uma outra mulher e ela fica bem, eu fui muito ajudada por outra. Eu acredito muito nas mulheres. Eu tenho dúvida em relação aos homens. Os homens foram longe demais. A gente ainda está no meio do caminho. Eu acho que as mulheres conseguem hoje dar uma volta. Enfim, mas o filme tem uma coisa importantíssima, que é aquela o Munchausen, que é um homem que exerce um papel de cuidador e é um papel maternal, e que ele mantém todos subjugados a ele, inclusive as mães. E todos passam a ter consciência do seu papel naquele lugar, quando as duas personagens femininas, junto com outras, começam a entender que casamento não é a parada. E que a maternidade não é coisa simples. E aí tem um homem sempre atuando na família e tentando vender uma história de uma família perfeita, que é perfeita por causa dele, porque ele cuida, né? Eu acho, sabe, que tem duas questões que nós precisamos rever. A família. Quando tu diz uma família toda certinha, família certinha é um criatório de doença, sabe? Porque não existe ninguém certinho. Se tu pega o corpo de uma mulher, ele está sempre em evolução, em movimento. Acho que só uma semana por mês que as mulheres ficam livres do seu corpo, atuando de uma forma frenética. É TPM, é pós-TPM, sabe? E aí vem a menstruação, e aí eu vou fazer sexo, mas eu tenho que cuidar da concepção, e aí eu vou amamentar, e aí eu engravidei, e aí... Então, chega-se num ponto em que a família reproduz essa coisa de que uma mulher é feliz no casamento, de que a mulher é a célula daquela família, a família é a célula máter da sociedade, e aí começa o erro, né? Porque normalmente famílias que sempre foram gerenciadas por homens, né? Embora hoje se tenha 11 milhões de mulheres no Brasil que são mães solo, né? Ainda temos homens, os homens é que determinam no Congresso o que a gente vai fazer. Os homens é que dizem que, gente, o clitóris foi descoberto em 1900, a gente já sabia tudo do corpo masculino,
O corpo feminino agora se descobriu que cadeiras de avião, não são feitas pensando em mulheres. A gente se adapta. A gente está sempre se adaptando. Aliás, mulher é uma coisa que está sempre assim, se adaptando. Não, desculpa, eu não quero incomodar. Não, exatamente. Não, tá bom. Assim, não, tá ótimo. A gente precisa mudar essa visão, né? E tu sabe por que se chama fala feminina? Por quê? Eu adoro falar sobre isso. Para dar voz às mulheres. É isso? Sim, mas a origem eu fui numa reunião onde tinha um monte de homens e pela primeira vez eu vi que os homens sentavam assim. E eu vi que as mulheres sentavam assim. Tá. E tinha, não tinha lugar e assim, e os caras eles não se mexiam. Os homens não se mexem do seu lugar para dar espaço, a não ser que eles vão ganhar alguma coisa ou que eles apanhem, né? E eu olhei, e assim, os homens que falavam, tinham grandes ideias e tal, e mulher não abre a boca. E aí eu saí de lá muito indignada, eu digo, mas que esses caras acham que eles têm no meio das pernas para usar tanto espaço assim, né? E isso aí eu parei numa sinaleira, olhei e eu digo, qual é o pênis da mulher? Qual é a força da mulher? Que espaço é? É a fala, é a palavra, é o sentimento. Então, por isso que é a fala feminina e não o fala. Sensacional. E bom, a gente tem um quadro aqui no programa que é o seguinte, nós criamos um relicário aqui, em que a gente vai colocando lembranças que os entrevistados deixam aqui. Porque a gente quer lembrar de quem passou aqui pelo programa, né? A gente já tem aqui de um monte de gente, Daniel Escola, a Deise Nunes, o Thales Bolzan, temos presente de todo mundo aqui. E eu sei que tu trouxe um presente aqui para deixar no programa. O que é? Olha aqui, eu trouxe a fala feminina para ti. Ganhei a fala. Ganhei. Aí, ó, deixa eu mostrar para a câmera aqui, ó. Olha só que linda. Essa aqui vai ficar aqui bem bonita no cenário. Que linda, né? Para mim é a melhor agora de todos. Vou botar aqui, ó. Vou botar bem na frente, assim. Que tal, hein? Ai, que bom, né? Muito bom. A gente tem que conversar, tem que fazer coisas, discutir, refletir. E nós, mulheres, ainda estamos no meio de um assunto comprido, que é a autonomia. A possibilidade de escolher, a liberdade de poder sair e não ter medo, né? É tanto papo, né? É. E nós já estamos chegando no fim do nosso tempo aqui. Oh. Se for para fechar o programa, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quer deixar uma mensagem para as mulheres e para os homens? Eu queria que tu incluísse os homens nessa conversa. Principalmente, eu acho que serve para todo mundo. Não te diminui para caber no lugar dos outros. Não vale a pena. Vale muito mais a pena tu ser quem tu é e as pessoas acharem que tu é muito louca do que tu não ser a louca que tu é para caber na suposta, sabe, lucidez do outro. A loucura é a melhor lucidez. Me lembrei daquela música. Dizem que sou louco. Louco é quem diz. Maravilhoso. Tá e na voz ou do Ney Matogrosso também. Mato Grosso, maravilhoso. É isso. Demais. Fátima, muito obrigada. Um prazer te receber. E a gente aprende muito contigo, assim. Espero que o Fala Feminina siga por muito tempo ainda provocando esses debates, essas reflexões, porque é isso que é. A gente precisa conversar sobre isso, precisa falar. E acho que tem que trazer os homens para dentro desse papo também. Esse que é o grande desafio. Tem que trazer. É não separar as mulheres, deixar as mulheres falando de um lado e os homens do outro, que a gente precisa juntar. Tu sabe que agora, numa campanha de mães da Fala Feminina, nós fomos contratadas pela Britânia, aquela empresa de eletroportáteis do Paraná, que na verdade ela é do mundo, do Brasil, para nós conversarmos com os homens. Os homens vão falar da paternidade a partir da observação de como as mulheres levavam a maternidade e como o que eles aprenderam de aprender e de conter, né, de apreender, e como é que eles fizeram as suas paternidades. Então vai ter homens e mulheres, e a gente vai ter um nível de homens que dá para conversar, que eles começaram já a olhar para isso, sem dúvida, né?
São poucos, mas seremos muitos. Tá bom. Obrigado, tá? Beijo. Obrigada. E beijo pra vocês. Até a próxima.